Bom, pessoal, fica até sem graça de dar aula depois de vocês terem terem visto o vídeo de Michael Sandel, né? Assim, a gente está no Olimpo, a Terra desce para o Hades. Mas o que é que vocês acharam, assim? Professor, tá me ouvindo? Tô. Eu acho interessante esse vídeo, eu já tinha visto ele, pelo menos um trecho. É porque ele toca principalmente no princípio utilitarista, né? E muitas pessoas usam como pilar para formar uma certa decisão nessa questão do bonde. Sendo que o princípio utilitarista, ele tem vários problemas, né? Exatamente por essas coisas, esses impasses morais. Porque, assim, a filosofia do bonde que eu conheço é um lado está um parente seu e no outro lado 3 desconhecidos. É uma outra possibilidade. Ele não abordou, mas, sem dúvida alguma, o 1 pode valer mais que 5. Em determinadas Exatamente. circunstâncias. Então, é a questão de que não tem como você não fazer essa crítica ao princípio utilitarista, usando esse exemplo, porque você vai mexer exatamente com uma questão tão subjetiva e vai extrapolar a questão moral. Então, existe esse percalço aí. Perfeito. Sabe o que eu acho interessante também? Assim, mostra um pouco de como é que se constrói o pensamento e como é que se realizam as aulas no ensino jurídico, mas o ensino de uma forma geral nos Estados Unidos, né? Porque eles partem muitas vezes de casos e aí vão desenvolver ideias, teorias a partir de casos concretos. Se quem tiver a curiosidade, no YouTube tem na íntegra todo o curso que ele dá, é o curso de Harvard, né? Eu fiz esse curso por uma outra plataforma, que é eu vou mostrar aqui para vocês, e aí vocês, assim, na época que nem se falava pandemia, né? E não sei se vocês estão vendo aí, a plataforma EDX. Essa plataforma tem cursos, por boa parte deles gratuitos, de várias universidades em todo o mundo, né? Então, o MIT, Harvard, Berkeley, Universidade do Texas, Boston University, e não só dos Estados Unidos, mas Reino Unido, Hong Kong, tem universidade na China, né? Então, assim, existem vários cursos interessantes. Vocês estão vendo aqui o curso? Estão vendo a página, quer dizer, que eu estou acessando? Sim. Pronto. Se vocês observarem aqui, são cursos online, né? Tem curso, por exemplo, tem de literatura, de Shakespeare. Se eu colocar, por exemplo, aqui, Law. Olha só. International Law, Blockchain Fundamentals, Cybersecurity, Fintech, Contract Law, ou seja, e inclusive muitos deles dispõem de legendas em várias línguas, inclusive em português, né? Quem faz questão por um certificado, aí tem que pagar um valor. Se não, pode fazer o curso gratuitamente, né? Tem interação com outras pessoas que fazem curso em todo o mundo, é fantástico essa plataforma. Cursos online, né? Muito antes da pandemia já se possibilitava essa facilidade. Além da metodologia, que é interessante, o que o vídeo revela, né, da aula inicial de Michael Sandel, é que como é difícil, pessoal, a gente manter uma linha de coerência, né? Porque no primeiro caso, é até intuitivo a gente dar uma resposta utilitarista, uma resposta que ele chama consequencialista, ou seja, pensando na consequência. Sem dúvida, é melhor salvar 5 do que salvar um só.
A quantidade revela essa vantagem. Mas aí, como Maria até frisou, quando esse 1 é nosso familiar e esses 5 são desconhecidos, aí o número não é o nosso parâmetro principal. De alguma forma, a consequência continua sendo o parâmetro principal, mas agora não é o lado quantitativo, mas o lado qualitativo, de afeição àquela pessoa que seria sacrificada, né? Quando a gente descamba para o lado do homem gordo, e principalmente para o lado do médico, que ele retrata, aí aquelas nossas convicções iniciais são implodidas, né? E no final do vídeo, ele fala sobre a filosofia de uma forma geral. E a gente pode observar, né, inclusive uma reflexão da aula passada, a filosofia tem esse poder de nos implodir, acabar com muitas das nossas convicções, né, em nome de uma melhor apreensão daquilo que se chama verdade, né? Então, vejam como é importante a filosofia, como é importante o olhar crítico sobre toda a realidade que a gente vivencia, justamente para que a gente possa ter uma apreensão mais exata, mais rica dessa mesma realidade, certo? Bom, o que a gente vai começar a falar nesse segundo tempo, né, da nossa aula é justamente sobre aquilo que dá ensejo ao direito, aquilo que dá fundamento ao direito, em outras palavras, né? Que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Quando a gente questiona os fundamentos do direito, a gente vai se deparar com esse questionamento. Por que é que nós devemos obedecer às leis? E aí eu conto com a resposta de vocês. Por quê? Professor, em vias de regra, quando a gente tem em mente que precisa obedecer essas leis, é exatamente para garantir a paz social. Então, assim, a gente pressupõe que a obediência à lei garanta a paz social. Perfeito, Inês. Quem mais? Eu respeito a lei com medo de ser preso, professor. Como é? Eu respeito a lei com medo de ser preso, com medo de ser multado. Com medo para não sofrer penalidades, né? E sofrer penalidades, exato. Professor, e quando a manutenção da ordem e da harmonia social, ela vai para além do respeito às leis? Porque, sem querer ser clubista, mas já fazendo uma referência a um acontecimento que teve com o Flamengo, não sei se o senhor viu, que teve um funcionário que foi demitido por conta de uma foto que os jogadores estavam sem máscara. Então, pela concepção de moralidade, o presidente falou que tirava as fotos sem máscara, mas que não haveria problema. Mas o rapaz que tirou a foto, ele foi demitido. Aí alegou que, enfim, foi uma covardia que aconteceu, enfim. Então, como é que o senhor explica essa concepção de respeito e de harmonia social para além do direito, mas, enfim, relacionado a essa questão da moralidade? Eu fico muito à vontade de me manifestar, né, nessa questão, até porque eu não vou colocar aqui um clube sendo superior ao outro, né? Então, vamos falar de uma forma muito imparcial aqui em relação ao Flamengo, né? Nesse caso do fotógrafo, quem pagou o pato não foi quem estava errado por não usar a máscara, e sim por retratar o desvio, vamos dizer assim, daqueles que deixaram de usar a máscara, de cumprir uma obrigação, né? O que a gente observa, via de regra, a partir desse exemplo, a partir das provocações dos outros colegas, é que muitas vezes, claro, existe aquela ideia, né, que a Andresa falou: olha, eu cumprindo a regra, né, sendo um cumpridor das minhas obrigações jurídicas, eu vou contribuir
para a ordem na sociedade, né? Mas, via de regra, ou muito mais naturalmente, eu vou cumprir as regras justamente com medo da punição, com medo de que a espada da justiça caia sobre a minha cabeça, né? De forma a me punir pelo descumprimento de uma regra de obrigação. No final das contas, o que isso demonstra, de alguma maneira também, é que nós cumprimos as leis porque nós temos consciência, ou que nós acreditamos, nós temos fé em que o direito represente algo tendente a uma ordem, tendente a algo bom, tendente a uma harmonia, né? Mas se a gente observar historicamente, a obediência ao direito, ela tem sido justificada apenas para manutenção das coisas ou do sistema como ele é. Isso no modo de produção capitalista, no regime feudal, no regime de servidão, no regime escravista. Em todo modo de produção econômica, nós temos uma vinculação do direito, ou a utilização do direito como mantenedor de uma determinada ordem social, ordem econômica, o que é natural, o que é intuitivo da própria utilização que é feita do direito, né? Isso a gente nunca deve deixar de considerar, até para, de algum modo, desmistificar um pouco a própria elevação do direito, como se fosse uma construção etérea, né, imparcial, como fui, né, em relação ao exemplo do Flamengo, para que a gente possa ter um olhar crítico para esse próprio direito. Se a gente observar bem, pessoal, como é que se cumpriam as regras antigamente? Ou desde o momento em que a gente começou na humanidade a ter em mente aquilo que era correto e aquilo que era incorreto, a ideia de lícito e ilícito. Em princípio, não havia leis escritas, né? Então, muitas vezes, se cumpriam as regras justamente por respeito a um mito, a uma entidade superior, né, divina, de onde a gente extraía essas orientações. Então, por exemplo, se você fez uma plantação durante um determinado período e houve uma catástrofe, uma peste de gafanhotos ou uma seca inesperada, você vai começar a refletir, poxa, eu devo ter desagradado aos deuses. E, portanto, exatamente, tem gente com a camisa do Vasco ali, né? O pluralismo, Flamengo, Vasco, exatamente, tem que haver pluralismo aqui, né? Então, no meu monitor estão lado a lado, Rafael e Bruno. Então, todo mundo junto, exatamente, né? Então, como eu ia dizendo, a apreensão de um mandamento a partir de um misticismo, sem dúvida, certo? Lembrem-se de quando a gente falou, a ciência do direito nasce a partir da consciência do direito. Quando o homem teve a percepção de que poderia utilizar o direito como um instrumento para garantir essa ordem, que nada mais é do que a manutenção daquele patamar, então o direito se fez efetivamente instrumento dessa manutenção da ordem, né? Professor, Pois não. mas é interessante perceber que, como o senhor falou, desde antes de ter o nome direito, sempre teve a questão da punição, né? Sempre trabalhou com medo de alguma coisa, seja ela punição física ou sobrenatural, ou, enfim. Exatamente, porque não apenas em relação ao direito, mas quanto aos costumes, de uma forma geral, a própria política, né? A política de onde vem essa força, ela se vale da força justamente para, ou não da força efetiva, mas
numa força em potencial, pelo menos, para possibilitar essa mínima organização. Porque se a gente se colocasse numa posição de guerra eterna, então a própria civilização se inviabilizaria. Há uma discussão interessante nesse livro, que foi referido logo nesse primeiro momento, né, a República de Platão, em que há um diálogo de Sócrates com Glauco. E Glauco justamente vai apresentar o que ele entende como a natureza e a origem da justiça, com o seguinte exemplo, que ele chama, é um exemplo que é muitas vezes conhecido como o Anel de Giges. Há um mito de que Lídio encontrou esse anel, o Anel de Giges, que permitia a quem o detivesse e fizesse uma determinada, usasse de uma determinada maneira, a invisibilidade, né? Tudo muito parecido com o anel, né, desse Senhor dos Anéis. Bom, com esse anel, Lídio terminou assumindo, ele que era um homem justo, terminou assumindo uma postura de perfídia, né? Ele assassinou o rei, ficou com a sua esposa, um complô contra o próprio governante, fez coisas terríveis, porque estava acobertado pelo anel que lhe dava a invisibilidade, ou, em outras palavras, a impunidade, né? E isso, Glauco utilizou esse exemplo para mostrar a Sócrates, ou para discutir com Sócrates, que, na verdade, no fundo, justos e injustos, homens bons e maus, no momento em que eles se deparam com a impunidade, eles se igualam. Eles vão assumir a postura da injustiça, né? Isso para defender uma natureza humana ruim. E ele desenvolveu esse raciocínio a partir de uma premissa seguinte, que é muito bom cometer injustiças e é muito ruim sofrer injustiças. Mas quando a gente vai colocar na balança, o sofrimento de ser vítima de injustiças é de um grau tal e tão excedente do prazer de cometer injustiças que há como se fosse um pacto entre as pessoas para evitar o cometimento das injustiças, por mais que nós sejamos tentados a isso, né? Claro que Sócrates vai desmontar essa ideia inicial, mas a fala de Glauco é muito interessante porque diz o seguinte: quando ele coloca essa distinção, ele diz assim, daí se originaram, ele diz assim, quando mutuamente acometem e a sofrem e experimentam as duas situações, os que não podem evitar um nem escolher o outro, julgam útil entender-se para não voltarem a cometer nem a sofrer a injustiça. Daí se originaram as leis e as convenções e considerou-se legítimo e justo o que prescrevia a lei, né? Então, Glauco, com isso, demonstra o quê? Que o direito, as leis, nascem justamente para dizer ou ditar o justo, certo? Não é por acaso, pessoal, que muito frequentemente nós temos a identificação do direito com o justo. Então, quando a gente diz, o que é que deve buscar o direito? A justiça, né? Fica bonito no discurso, nós estamos aqui para lutar pela justiça, e a gente luta pela justiça a partir do direito, e por isso me impactou muito quando eu participei do meu primeiro Encontro Nacional dos Estudantes de Direito, né, como aluno, logo no ano que eu ingressei na universidade, eu vi, foi em Blumenau, e no pavilhão da Oktoberfest, então vejam como foi festivo aquele momento, né, e eu vi uma pessoa com a camisa que dizia assim, direito, justiça, ainda que contra a lei, né? Então, assim, aquilo me impactou, porque até então, eu como aluno do primeiro ano, do primeiro período, eu tinha compreensão de identificação da lei com o justo, né? Então, foi o primeiro balde de água fria nessa percepção que a gente, inclusive, na prática vai, inclusive, desconstruindo, né? Da identificação absoluta do direito com o justo. Bom, mas, de todo modo, a gente faz uma identificação do direito com a justiça porque vê na justiça
pelo menos, não a identificação com o direito absoluto, mas pelo menos um fundamento da ordem jurídica. Então, geralmente se aponta a justiça como fundamento da ordem jurídica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a função da justiça é justamente assegurar o devido a cada um. A gente tem, vocês já devem se lembrar daquele primeiro texto de Hervada, que identificava o direito como o devido a cada um. Né? Então, se o direito é devido a cada um e assegurar o devido a cada um é função da justiça, segundo Hervada, então, obviamente, há uma identificação do direito com a justiça como fundamento desse direito, certo? E quando eu digo que a justiça deve assegurar o devido a cada um, e aí vão recorrer novamente ao livro de Hervada, né? O texto de Hervada, inclusive, que eu disponibilizei para vocês, um outro capítulo, distinto daquele capítulo inicial do livro, Hervada coloca lá na página 25. A justiça, portanto, sucede ao direito. Ela não o antecede. Ela é posterior a ele, no sentido de que age em relação ao direito existente. Aí você vai me perguntar, professor, mas como é que a justiça é fundamento do direito e a justiça sucede ao direito? Né? Fundamento não diz respeito ou não dá a ideia de que é algo que funda, que principia, que inicia. Isso se deve basicamente à compreensão justnaturalista a que Hervada se afeiçoa, né? Então, para ele, existe um direito natural, o direito que determina ou dispõe as coisas como devem ser, né? Ou o devido a cada um. E essa justiça que sucede a esse direito natural, ela vai refletir no direito posto, no direito positivo, né? Então, de um modo, a justiça sucede o direito natural, mas pode anteceder o direito posto, o direito positivo. Ok? Tranquilo até aqui? E quais são as características dessa justiça? Né? Normalmente, a gente vai ver a identificação dessa justiça, ou a caracterização dessa justiça, primeiro, com a ideia de alteridade. O alter, o outro. A justiça só pode ser exercida, ou só pode ser caracterizada, se ela for praticada em relação ao outro. Portanto, apenas como figura de linguagem a gente pode falar em ser justo consigo mesmo, né? Eu não estou sendo justo comigo mesmo, né? Estou lendo todos os textos de introdução, tanta coisa na vida para fazer de bom, né? De mais interessante. Mas essa é uma figura de linguagem que não se aplica de forma própria, apropriada à justiça. Porque a justiça, ela subentende a pluralidade de pessoas. Eu só posso ser justo em relação a uma outra pessoa, né? Diferentemente da sobriedade, por exemplo. Quando eu digo eu sou sóbrio, eu posso ser sóbrio independentemente de ser em relação a outra pessoa. Essa característica moral, portanto, ela é distinta da característica que marca a justiça. Vocês veem aí uma representação da deusa da justiça, Têmis, ou Justícia, né, dos romanos. Essa propriamente, ela se aproxima muito mais da Justícia do que da Têmis, porque ela tem os olhos vendados, né? Essa característica, essa deusa, né, essa caracterização da deusa Justícia, ela vai estar representada, ela é representada muito frequentemente nos tribunais, e todas as, quando a gente se forma, ganha uma estátua, né, como essa aqui que eu ganhei, né, e coloca no gabinete, e geralmente ela tem essas características, né, vocês estão vendo aí, os olhos vendados, a espada e a balança. Nessa que eu tenho aqui, a balança está representada no livro, né? Não sei se vocês conseguem ver aí com nitidez. Bom, onde é que fica, dentro dessas características da deusa Justícia, onde é que fica esse atributo da alteridade?
Em que característica da justiça? Na balança, professor? Na balança? Por que na balança? Porque tem dois lados. Então tem que trazer o equilíbrio entre esses dois lados. Certo. Eu acho que também está na venda, porque assim ela não pode olhar para si. Ela tem que olhar, quer dizer, ela não vai poder olhar para ninguém, na verdade, com a venda. Mas também não pode olhar para si. Perfeito. A gente vai ver que existe um outro atributo que é mais adequado, mais próximo da balança. Nota aí. Mas Maria Gabriela, eu acho que também se pronunciou, né? A venda quer dizer o quê? Simboliza o quê? Eu não me interessa para quem eu estou ditando o que é considerado justo, ou que eu estou indicando que é o justo. Não importa se seja uma pessoa pobre ou rica, negra ou branca, flamenguista ou vascaíno, né? Eu vou me portar, eu vou dar ouvidos apenas ao seu direito, o que é correto caber a cada um, né? Então, dentro da ideia de autoridade, de alteridade, eu também tenho a própria noção de respeito ao outro, ao alter, né? A outra pessoa, e isso independentemente de atributos não essenciais, certo? Bom, além dessa característica... Professor, breve comentário desnecessário. Ian colocou a justiça cega. Justamente, a justiça é cega. O problema é quem a guia como cega, né? Deixa eu ver aqui o comentário que Ian colocou. É publicável isso aqui? Baiana System? Quem é Baiana System, hein? Nem tudo eu consigo acompanhar, não, pessoal. É uma banda, certo. Aí tem uma letra que diz a justiça é cega, de alguma forma, Yuri, é relacionado à impessoalidade, né? Quando eu trato, por exemplo, a impessoalidade da administração, eu vou me guiar como administrador, como o juiz deve se guiar na sua atividade jurisdicional, com imparcialidade ou impessoalidade, porque não leva em consideração a quem eu estou dirigindo aquela noção de justiça, né? ou aquele ato administrativo. Desde que essa característica não seja essencial, certo? Então, por exemplo, quando a gente se coloca diante de normas que visam as chamadas normas de ação afirmativa, há uma distinção, no caso, mas é uma distinção justificada, porque a distinção é essencial para a atribuição do devido a cada um, né? Mas, por exemplo, eu não posso dizer, olha, pessoal, hoje eu só vou dar 10, né, para quem começa com a letra M, porque o meu nome começa com a letra M. Aí você não, professor, esse fundamento não tem o menor sentido, né? Maria acha que tem sentido, né? Mas nós somos minoria, Maria. Infelizmente. Então a gente tem essa percepção da alteridade também, como imparcialidade, impessoalidade, né? Então, ou, de alguma forma, a questão de agir em relação a outras pessoas, certo? O devido, toda construção de justo também considera o devido. Até porque, se é função da justiça assegurar o devido a cada um, eu tenho, de antemão, que aprender o que é esse devido. Esse devido vai ser construído a partir de que parâmetro? Vai ser no parâmetro simples e igualdade para todos? Por exemplo, todos têm direito igualmente a um ar puro, certo? A um meio ambiente sustentável, a um meio ambiente equilibrado. Mas eu sou poluidor. Eu não tenho esse direito? Não, tenho esse direito também, né?
Então, o direito assiste a todos de forma igual. Mas eu posso dizer também que só vai ter direito a determinados medicamentos fornecidos pela rede pública se eu não tiver condições de pagar por esses medicamentos. Não é o princípio geral do SUS, mas eu posso definir essa regra. Porque eu vou considerar aí um outro parâmetro, que não seja o da igualdade, mas o da capacidade. Ou eu posso dizer que só vai ter direito a bolsa uma bolsa para aquisição de tablets ou de computadores, os discentes que tiverem necessidade ou uma condição financeira mais frágil. Aí eu não vou considerar a igualdade, não vou considerar a necessidade dessas pessoas, entende? Mas, de todo modo, para que a gente possa construir uma noção de justiça, eu preciso me debruçar de antemão sobre o devido de cada um, ou devido a cada um. E, por fim, eu tenho o atributo da equivalência ou proporção. Muitas vezes a gente se refere à igualdade, né? E a igualdade só tem um problema, porque a igualdade, a gente pode dizer, por exemplo, que dois aqui são iguais a esses dois aqui, né? Só que isso é uma igualdade mais fácil de perceber. Mas, por exemplo, quando eu estou aquilatando, quando eu estou mensurando uma indenização por danos morais, eu não posso propriamente falar em igualdade. Por exemplo, quando eu vou avaliar uma indenização financeira pela perda de uma perna, a perna jamais será restituída. Ou seja, aquela igualdade jamais será absoluta. Por isso que eu falo em equivalência, de maneira mais apropriada, ou proporção, né? Então, o valor da indenização, houve a indenização, inclusive, ontem foi julgado por um juiz na Flórida, das famílias que tiveram seus parentes mortos no acidente da Chapecoense, do avião da Chapecoense. E a indenização foi bilionária, né? Bilhões de reais para as 40 famílias envolvidas, por parte das seguradoras, porque o próprio dono da empresa estava lá no avião, né? Então, a indenização foi bilionária, mas nenhuma indenização vai ser suficiente para trazer de volta os seus parentes falecidos. Por isso que a gente fala numa equiparação, certo? Quando a gente trata, por exemplo, uma equivalência, quando a gente trata, por exemplo, de dano e indenização, certo? Da mesma maneira como uma pena. Uma pessoa mata, se a pessoa assassina uma outra, a pena que é aplicada ao assassino jamais trará de volta aquele assassinado. Então, a dor da família talvez nunca se recomponha, mas o fato de ele pagar com a própria vida, nos casos da aceitação da pena de morte, ou com a restrição de sua liberdade, dará um alento ou uma resposta à sociedade em face daquele ilícito. Alguém quer se pronunciar? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Professor, ia acrescentar só o direito ambiental também, né? Que isso é bem comum. Muitas vezes não tem como mensurar exatamente ou recuperar a área, o meio ambiente, e a pessoa vai pagar uma multa, uma indenização, e enfim. Exatamente, Lucas. E a gente está vivendo um período muito sensível em relação ao meio ambiente, né? E eu digo isso não em relação apenas ao Brasil. A gente está vivendo há muito tempo uma grave crise ambiental, de aquecimento global, de diminuição das matas, até o problema da disseminação dos agentes das pestes, né, também tem um fator ambiental embutido, né? A urbanização crescente, isso deve ser levado em consideração. Gabriela vai falar. Não, só uma complementação sobre o que o senhor estava falando, de que a igualdade, o princípio da igualdade, por vezes, ele pode ser falho, inclusive, né? Porque me veio à mente acho que é uma imagem que circula nas redes sociais, de que tem duas pessoas, uma é bem alta e a outra é baixa,
E aí tem duas pessoas e elas querem olhar através de um muro. E aí esse muro é dado a cada uma caixa para cada um subir e conseguir olhar através desse muro. Sendo que o que é alto já conseguia olhar sem nenhuma caixa. Excelente. E o que a pessoa é baixinha, mesmo com uma caixa, ela não conseguia olhar. E aí, depois dessa imagem, tem outra sequência de foto, onde a caixa da pessoa alta é dada para a pessoa baixa fica com duas caixas, e aí, de fato, ela consegue olhar através do muro, e a pessoa alta não fez diferença nenhuma, porque ela já conseguiu. Perfeito. Então, um exemplo do princípio da equidade. Perfeito. E é uma ilustração muito, muito forte contra aqueles que veem na meritocracia, na resolução de todos os problemas sociais, né? Diz, não, a meritocracia resolve tudo, né? Porque eu preciso de cotas, porque fulano de tal conseguiu vencer na vida, independentemente desse negócio de cotas, né? Para que isso? Isso é uma besteira. Quando, na verdade, a meritocracia, ela na prática não consegue se realizar, a meritocracia por si só, né? Quando eu tenho pontos de partida diversos, né? Professor, é difícil você falar em meritocracia. Diferentes. Me corta os ouvidos, isso, porque é um argumento que não tem nem... Isso não existe. Porque assim, é muito difícil você falar em... Desculpa, colega. Não, interrompi. Não. É difícil você falar em meritocracia num país como o Brasil, né? Onde nem todos têm igualdade de oportunidades, tem um processo histórico que explica todas essas situações. Então fica muito difícil você usar a meritocracia. Seria uma situação ideal meritocracia se todos tivessem igualdade de oportunidade. Perfeito, exatamente. Aí sim, mas quando você tem uma sociedade desigual, construída historicamente, né, e precisa-se de mecanismo para quebrar esses ciclos, né? Então, eu acho que esse sistema de cotas, como a colega falou aí, esse exemplo das caixas, ele é perfeito para ilustrar isso. Exato. Tentar tratar dos diferentes os diferentes, não todo mundo igual, mas é aquela história dos portadores de necessidades especiais. Então, você dá condições a essas pessoas, pelo menos, caminharem, né, a conseguirem um espaço, né? Perfeito. Eu sempre usava um exemplo muito corriqueiro, né? Que a gente, professor de introdução, né? A gente ia na sala de aula aí, quando eu era aluno, não tinha essas rampinhas e havia o batente, né? E eu disse, a gente fazia uma consideração lá na sala. Mas olha, para que o Estado vai gastar dinheiro com umas rampinhas se não tem ninguém cadeirante aqui nessa sala, né? Para que isso? Aí a gente chegava na conclusão de que o só fato da possibilidade de alguém precisar já justificava esse investimento, certo? E isso aconteceu inclusive uma das alunas sofreu um acidente e ter que ir de cadeira de rodas. Professor, olha, aquela discussão está muito presente na minha vida. Pois não. E talvez só o fato de não ter já impossibilite, já seja inviável para uma pessoa de querer estar naquele espaço, né? Porque ela já pensa no constrangimento que vai ter que passar, de alguém suspender ela e tudo mais. Vamos imaginar, Maria, excelente seu exemplo, vamos imaginar um curso que demande a compra de materiais caros, né? Geralmente se diz da odontologia. A gente tem que comprar vários instrumentos, né? O material próprio e tal. Se a universidade, sendo pública, não facilitar essa aquisição, de alguma maneira, eu não sei nem como é que funciona. Por mais que você tenha tido o mérito de conseguir passar no Enem e tal, tá lá cursando, termina o curso sendo inviabilizado por uma deficiência financeira, né? Então, assim, é preciso ter... O interessante é que existe uma crítica muito forte a respeito da universidade arcar com esses custos, né?
E aí a gente não para pensar que o governo financia grandes empresas, né? Ela tira da receita dos nossos impostos para financiar grandes empresas. E por que não pode financiar as pessoas que não têm condições? Aí usam logo aquela desculpa de que as empresas pagam impostos e essas pessoas que são beneficiadas com essas benesses, com algo desse tipo, né? Cotas, enfim, elas não contribuem da mesma forma. E aí as pessoas não compreendem, por exemplo, o sentido da coletividade de um país, por exemplo. Perfeito, Elas perfeito. não compreendem, elas não têm noção disso, né? Porque se tem uma visão muito individualista ou corporativista, né? Enfim, E essa ideia, inclusive, de que as empresas pagam impostos, né? Trump está aí para provar o contrário, né? Exatamente, Então, né? Essas investigações assim, aí. vamos convir que muitas vezes as empresas não têm tanto compromisso fiscal assim, né, com a manutenção do Estado. Mas muito, muito interessante essa percepção, né? Oi, não, Vitor. É só uma observação que eu também percebo que existe uma possibilidade de um entendimento não excluir o outro. Por exemplo, nesse exemplo que acho que a Gabriela Moura que deu em relação à pessoa, ao muro, né, aquela imagem que circula nas redes sociais, que por mais que aquela distribuição mais leal, digamos assim, das caixas, foi um dever, era uma necessidade que precisou ser imposta. De fato, a pessoa menor precisava de um número maior de caixas, que isso se adequaria ao exemplo também das cotas, né? Então é bom, é justo e é necessário. Agora, ao meu ver também isso não anularia a meritocracia sob o ponto de vista de que aquela pessoa que está com um maior número de caixas, por exemplo, ela precisou estar em pé para olhar o muro. Ela precisou dar o melhor de si. Não para, em comparação com o outro, ser maior, mas para ela, no sentido do melhor de si que ela deu. A meritocracia, no contexto pessoal, existiu. Da mesma forma que no sistema de cotas, as cotas como um dever do Estado é importante, é necessário, e ao mesmo tempo faz com que a meritocracia não se extinga devido ao fato de que entre os melhores, dentre aqueles que estão naquele grupo, né? Perfeito, Vitor. Muito bem colocado, porque a gente também não deve demonizar a meritocracia, o mérito, obviamente, claro. A própria civilização, ela é permitida justamente por pelo almejar de algo melhor a partir de grandes pensadores ou a partir de grandes empreendedores, né? Uma das críticas que faz, inclusive, ao socialismo é justamente essa, mas eu não vou entrar nisso agora, não. Mas vou corroborar apenas com esse seu entendimento de que, na verdade, quando a gente fala em crítica à meritocracia, não é por desconsiderá-la por completo, né? Então, como você falou, quando eu, por exemplo, imagino um sistema de cotas, eu tenho que selecionar dentro daquela cota os melhores, aqueles que têm mais mérito, sem dúvida alguma, né? E a meritocracia dentro desse contingente, sem dúvida alguma. Pois não, Alisson? Assim, pegando o gancho do que o senhor disse e o que o Vitor disse, mas não fica meio contraditório não, professor? Porque a gente espera que o Estado, ele, como é que se diz, equipare, né, as pessoas para não ficar apenas na meritocracia num país tão desigual. Mas o Estado brasileiro, ao meu ver, ele é o grande propagador da desigualdade. Porque se você... Vamos olhar só os sistemas de cota. Aqui não é criticando nada, não. É só colocando uma coisa para se pensar. Se a gente pegar os sistemas de cota, as escolas públicas, a maioria das universidades, isso daí já é fato. A maioria dos alunos da UFRN, nas escolas públicas, eles provêm da rede federal. Ou seja, o próprio Estado, por mais que ele crie a cota, ele vai criar outra desigualdade.
Você diz dos IFs. Dos IFs, dos Institutos Federais. Porque um aluno de escola pública estadual, dificilmente ele vai conseguir competir com o aluno da escola pública federal. Ó. A gente pede ao Estado para ele acabar com a desigualdade, mas o próprio Estado é provedor da desigualdade. Alisson, isso só mostra como é difícil mas trabalhar aí seria com justo. aperfeiçoar o sistema, né? Como é difícil trabalhar com justo? Pois não, algo assim. Seria aperfeiçoar o sistema, né? Tipo, Isso. você não pode acabar as cotas pelo fato de que não... Você tem que aperfeiçoar cada vez mais para que cada um seja mais justo e englobe mais pessoas, no caso. Quando a gente se coloca dentro dessas situações. Então, por exemplo, disseram, poderiam ter colocado em princípio, quem terminar o curso, quem terminar o ensino médio numa escola pública, vai ter direito àquela cota de quem estudou na escola pública. Aí você pode pensar, bom, mas é justo eu equiparar quem estudou na escola privada toda a vida e faz só o terceiro ano na escola pública àquelas pessoas que só estudaram na escola pública durante toda a vida, né? Aí foram se aperfeiçoando as regras para um atingimento do justo de maneira mais equilibrada, né? Da mesma maneira como hoje se discute a questão da cota racial, o argumento de inclusão, inclusive para quem vocês sabem mais do que eu, né? Na verdade, existem várias divisões dentro das vagas para o curso de Direito. Então, a pessoa que é oriunda de escola pública e que também seja negra, né? Então, vejam que, de alguma forma, há um aperfeiçoamento do sistema para permitir justamente essa ação afirmativa em todos os níveis de maneira mais avançada, certo? Mas mostra apenas como é difícil a realização do justo, né? A concretização do justo. Mas eu vou continuar aqui com... a gente falou aqui por exemplo, da equivalência e a proporção, né? Qual é o símbolo da justiça que a gente observa aqui nesse quadro que diria respeito à equivalência ou proporção? Agora sim. Tá, isso mesmo. Agora sim a balança, né? Porque ela vai sopesar, né? Vai aquilatar justamente o que é o devido a cada um. O devido está dentro desses pratinhos da balança, certo? O devido é aquilo que deve ser reconhecido como próprio de cada um dos contendores, né? De cada um dos partícipes dessa relação, certo? Bom, aí a gente vai chegar a uma outra preocupação importante do estudo da justiça, que é do seu sentido. E aí eu vou me valer da lição de Caim Perelman. Perelman tem, acho que do livro Ética e Direito, ele vai fazer uma análise dos parâmetros muito comumente utilizados para se determinar o devido de cada um, a partir dessa ideia de justiça. Mas eles olham, basicamente, a gente tem o justo em dois sentidos. A gente tem um sentido formal e um sentido material ou concreto. Qual o sentido formal? É aquele segundo o qual eu trato da mesma forma as pessoas que estão dentro de uma mesma categoria essencial. Vamos ao sistema de cotas. Quando eu tenho por exemplo, agora nas eleições, eu tenho 30% de cada número de candidatos ao cargo parlamentar, né, a eleição proporcional de vereador, no caso da eleição desse ano, eu tenho que ter 30% pelo menos de cada gênero. Muitas vezes se reconhece como 30% de mulheres, mas é 30% de cada gênero. Então, por exemplo, também não posso ter uma chapa só de mulheres. Eu tenho que ter a obediência mínima de 30% de cada gênero, de um gênero, né? Não posso ter menos de 30% de cada gênero. Então, o que é que eu construo com isso? Que aquela cota, ou aquela justiça, ela deve ser aplicada às pessoas
de uma mesma categoria essencial. Então, se eu digo que tem que ter 30%, o que é mais comum, 30% de mulheres, então todas as mulheres que estão naquele bolo são tratadas igualmente. Está se discutindo agora no Supremo, por exemplo, a destinação, já para essa eleição, de um valor específico para as candidaturas de negros. Então, esse valor vai ser destacado do valor do Fundo Partidário Geral e vai ser só para os negros, para as candidaturas de negros, para os negros candidatos. Então, isso quer dizer que dentro daquele círculo, né, daquele sistema, negros candidatos, esse valor é repartido igualmente. Isso quer dizer o quê? Que dentro daquele círculo, todos são tratados igualmente. Então, são tratados da mesma forma. Existe, portanto, uma justiça formal. Entendem? Porque não há uma repartição a partir de qualquer parâmetro ou critério de justiça. No entanto, quando eu falo em justiça no seu sentido concreto ou material, aí sim eu tenho que escolher um parâmetro. Eu tenho que escolher se é o parâmetro mérito, se é o parâmetro capacidade, se é o parâmetro necessidade, se é o parâmetro começar com a letra M, se é o parâmetro calçar 45, se é o parâmetro torcer pelo Fluminense, certo? Afinal de contas, é um parâmetro muito justo, para as coisas boas, obviamente, né? Já que a gente sofre tanto no futebol. Então, vejam que aí a gente já se coloca diante de um problema muito mais complicado. Porque, para definir o devido, eu tenho que eleger um parâmetro. O parâmetro vai ser tratar todo mundo igual? Aí seria uma justiça formal de maneira mais ampla, absoluta, né? Mas se o parâmetro for, poxa, mas eu acho que aquela pessoa, ela se dedicou mais àquele problema, ou aquela causa, ou aquela disciplina, né? Então ela merece mais. Ela teria que ter uma recompensa maior do que quem não está nem aí, não lê os textos da disciplina, que, enfim, que não tem esse mesmo compromisso, que não participa efetivamente das aulas e tal, né? Então, eu coloco se coloca geralmente essa distinção, Caio Perama coloca essa distinção, que ele diz que a justiça formal, o sentido formal de justiça, é muito comum, é muito fácil de aplicação, mas eleger um critério, ou seja, de realização da justiça concreta ou material, é que realmente constitui nossa maior dificuldade, certo? E só para concluir, antes de a gente ir para a sessão cineminha, pessoal, vou falar do relativismo. Relativismo, porque muitas vezes se diz, não, mas a justiça é muito relativa, o que é justo para mim não é justo para você. De fato, vejam que a gente não pode nem descambar para um relativismo absoluto. Vixe, olha a contradição com um relativismo absoluto, um relativismo inflexível, um relativismo, vamos dizer assim, contundente, porque sempre existem alguns parâmetros contra os quais não se pode contrapor, né, a nossa construção de justiça. Quando a gente poderia defender, o critério de justiça a ser adotado é aquele que, vamos supor, seja mais cruel, é que vai ter o melhor rendimento, ou a melhor retribuição, né? Então, isso soa incorreto, né? Inadequado. Mas esse relativismo a que eu faço menção aqui é para lembrar que quando a gente vai fazer uma análise de um texto normativo, a gente não pode julgá-lo como justo ou injusto tão somente pelo texto em si, certo? É preciso que a gente esteja antenado também, ou leve em consideração também, as suas circunstâncias históricas em que aquele texto apareceu, quais os objetivos que foram que ele pretendia, né, na época de sua concepção. Pois não, Maria?
quando eu li a questão dos aspectos históricos, eu lembrei da discussão na turma de História do Direito sobre o Código de Hammurabi. E aquele código, no nosso contexto, é totalmente absurdo. Sei lá, é até uma coisa assim, bem... Quem você imaginar, a pessoa corta um braço de uma outra e a outra tem medo de cortar o braço da sua, né? Então é uma coisa Mas estranha. aquela sociedade, ela tinha aquele pensamento, ela funcionava assim. Então, esses aspectos é que construíram aquelas leis, porque elas são reflexo do que era moralmente imposto e pensado pelas pessoas. Perfeito. Inclusive, isso nos serve para você ter ideia, né? Você se referiu ao Código de Hammurabi, mas a expressão olho por olho, dente por dente é uma expressão bíblica, né? Tá lá no Pentateuco, né? Então, que serve como base tanto a religião judaica como a religião cristã. E é bíblico. Vários outros preceitos bíblicos são hoje interpretados de forma isolada, oportunista muitas vezes, e sem considerar o próprio espírito da religião, e, portanto, a gente perde justamente essa noção de pertença histórica daquele texto, né? Então, é por isso que é preciso ter muito cuidado quando se for julgar um texto normativo como justo ou injusto, justamente sem levar em consideração esse contexto, certo? Alguma outra questão, pessoal? Podemos ir para a sessão cineminha, né? Então, vou fazer o seguinte, vou acabar aqui essa gravação e aí vou colocar o vídeo que a gente vai utilizar para vocês verificarem. Vocês vão dizer, inclusive,